Pode. Pode sim. Por mim pode, né? Então, joia. É bom que fica como registro, né? Do grupo. Aí depois eu ponho lá, se a gente quiser ver alguma coisa, né? Então, vamos lá falar sobre a performance, né? Que, assim, através da ideia de Paul que é a expressão do corpo, o que, que o corpo nos diz, né? Sobre o texto que a gente lê, né? Então, eu primeiro fui lá no dicionário e peguei o que, que diz, o que, que o dicionário fala sobre performance. Ele diz que é atuação, desempenho, vírgula, desempenho, e depois põe o teatro. A maioria coloca assim. Eu, então, separo atuação de desempenho, porque uma coisa é a atuação, outra coisa é o desempenho, mas ambos estão no campo da performance. E aí, mais uma vez, eu digo, né, que é o que está lá no texto também de Paul Zantoul. A performance, ela não está ligada, atrelada, presa à arte. Ela é uma forma de expressão da arte, né? Que não é somente do artista, mas é de quem lê, tanto que ele fala sobre leitura, daquele que pega o livro, senta no seu quarto sozinho e lê. Aquilo necessita de uma performance. Então, é a atuação, é você viver o texto. Quando você atua, você vive o texto. Seja no teatro, seja no cinema, na televisão, na contação de história, na declamação de poesia, você tem que viver o texto, tá? Você está atuando, né? Você está imersa naquele texto, você é o ator daquela história. E tem uma outra perspectiva de performance que é desempenho. Como foi a sua performance na prova? Como foi seu desempenho? Como você atuou dentro da prova, né? Por exemplo, né? Ou no seu trabalho, como foi seu desempenho? E isso dá uma noção, assim, também de sentir como foi, né? Então, quando você está numa prova ou fazendo um trabalho em que você queira ter um bom desempenho, né, e progredir, você se doa aquilo. Então, veja que isso se aproxima à questão da atuação. Acaba ficando na mesma perspectiva, por isso que são sinônimos, inclusive, né? E aí você vê que a performance não está atrelada à arte, ela está atrelada ao corpo, a quem você é e como você sente as coisas da vida, certo? Aí, vamos ao texto. Ele fala, o leitor é fator constitutivo do texto, ele diz, que é isso de você sentir o texto, né? Então, existia uma teoria, existe uma teoria, existia na minha cabeça, porque agora não quero mais essa teoria, então, ela existe, né? De que existe o autor e o leitor, e que o autor quer dizer alguma coisa e que o leitor precisa correr atrás do que esse autor diz, né? Essa ideia cai por terra quando você pensa uma situação interativa de leitura. Então, quando eu leio, eu produzo o texto que eu leio, porque aquele texto não vai ser nunca o mesmo texto que outra pessoa vai ler, ou mesmo como foi pensado quando ele foi efetivamente escrito, né? Nessa dialogia da leitura, eu tenho o leitor real e o leitor virtual. Quando eu escrevo para alguém, eu tenho uma intenção comunicativa, né? Uma intenção interativa. Então, eu escrevo uma historinha que eu penso assim, é para criança, né? Então, eu tenho aí um leitor virtual, que é aquele a quem eu me dirijo. Mas quem é que vai ler esse texto? Qualquer pessoa que pega o livro, queira ler, se interesse, vai ler o texto. E isso, nenhum autor pode controlar. Não tem como o autor controlar quem é que vai ler o texto. É igual o contador de histórias, o artista, né? Contador de histórias, que chega na praça e vai contar histórias. Ele vem na cabeça para contar história para criança, mas ali tem adultos, fatalmente tem adultos, tem idosos, tem
Bom, pessoas que circulam por ali, né, que param e que assistem, que passam adiante, enfim, não tem como controlar a leitura, né? E esse aí é o leitor real. Então, ter essa noção do que seja o leitor real e o leitor virtual é muito importante dentro da contação de história. Porque eu gosto muito de contar essa história de que eu fui chamada para contar uma história na reitoria da universidade. E eu pensei assim, era de noite, estava todo mundo lá, então um clima assim mais descontraído. Vou contar uma história da princesa vampira. E aí falei assim, acho que vai ser legal, né? Aquela escurinho e tal. Tomando. Quando eu cheguei lá, o ambiente era outro, não era esse ambiente, né? Que eu tinha imaginado, de tipo acampamento. Não, era mais um movimento de ação, né? Político. E aí, quando eu olhei para todo mundo, a história que eu tinha programado, meu leitor virtual não estava ali. O leitor que eu esperava não estava ali. Então, eu olhei para meu leitor real e mudei a história. É preciso ter essa percepção também, né? Nem todo mundo tem, mas, enfim, né? Aí ele diz assim, tomando Orlandi, que é da área da análise do discurso. Ele diz, há um leitor virtual inscrito no texto, um leitor que é constituído no próprio ato da escrita. Trata-se aqui do leitor imaginário, aquele que o autor imagina, a quem ele destina seu texto. Tanto pode ser um cúmplice quanto um adversário. E o leitor real é aquele que lê o texto, que é incontrolável para o autor. O autor pode controlar para quem ele quer escrever o texto. Ele pode direcionar seu texto, né? Leitor virtual é aquilo que ele pensa, bom, eu vou escrever um texto para. Mas ele jamais vai poder controlar quem realmente vai ler o texto. Isso eu acho que é toda a beleza do texto. Isso serve para a literatura, mas serve para tudo na vida, né? A gente sai de casa e pensa assim, eu vou me vestir para ir para uma banca. Mas quem eu vou encontrar no meio do caminho não é só a banca. E, de repente, a banca não espera aquele texto, espera outro. Então, a gente vê também o texto numa perspectiva muito mais ampla do que o texto somente literário, compreende? Ele cita também Antônio Gomes Mariana, que ele propunha, desde 1985, dar um passo além na estética da recepção alemã, integrando, sem fetichizar, 4 instâncias do fato literário: o contexto, o autor, o texto e o leitor. A teoria da recepção, ele pensa essa relação entre autor-leitor, né? A teoria da recepção, ela surge como uma ideia de ler o texto literário. E aí pensa o texto, o leitor e o autor e o leitor. Mas aí ele diz, não, tem muito mais coisas que influenciam. O contexto, onde eu vou ler esse texto? O contexto geográfico e também íntimo. Como eu estou hoje para ler esse texto, entendeu? Contexto nessas duas perspectivas, geográfico e intimista, tá? O autor, que ele vive, né, uma situação tal, naquela situação é que ele produz aquele texto, então existe uma situacionalidade em que o autor se insere e que faz possível ele escrever aquele texto. Eu gosto de dar o exemplo de Monteiro Lobato, né? Que é sempre muito contestado, né? Porque ele era racista, né? Isso e aquilo. Mas é preciso compreender o tempo histórico de Monteiro Lobato. Ele poderia ser um homem à frente do seu tempo? Poderia. Quantos foram? Entendeu? Quantos fizeram esse exercício? Porque não é só uma questão de
sensibilidade ou querer, mas é uma questão de um contexto que lhe oprime e não lhe dá nem repertório linguístico para que você seja capaz de pensar diferente. Parece isso, assim, muito fechado, mas é porque aos poucos é que a gente vai construindo, né? Subindo uma escada, né? De um degrau de cada vez. E pior que não é nem assim, um degrau de cada vez. Você sobe um degrau, desce dois, aí sobe mais um, desce dois. No campo da cultura, as coisas acontecem dessa forma mais interativa. Então, foi preciso construir preconceitos raciais, de mulher, de tudo isso, né? O contexto dele era isso. Então, ele também construiu pedrinhas desse castelo que hoje nós chamamos de o antirracismo, o não preconceito, entende? Agora, precisa ver nas nuances e não pegar Monteiro Lobato e botar no dia de hoje como se ele pudesse estar aqui. E acredito que se ele estivesse aqui, ele teria escrito outro texto completamente diferente do que ele escreveu. Não tenho a menor dúvida sobre isso, entende? Não estou defendendo nem passando pano, estou somente justificando, né? Uma questão muito mais de justificar do que de, enfim, explicar. Enfim, aliás, é mais explicado do que a gente aí, entende? Então, essa que é a questão do autor. O texto, porque cada texto vai nos tocar de forma única, né? E irrepetível. Não, ninguém lê o mesmo texto e tem a mesma impressão do texto, certo? E o leitor que somos nós, que a gente precisa ver o nosso contexto, como nós estamos, como é que a gente vai interagir com esse texto, se a gente vai obedecer o texto cegamente, ou se a gente vai ter com esse texto um diálogo mais rebelde, digamos assim, né? Então, essas quatro instâncias que fazem o fato literário e que incidem, né, na estética da recepção, tá? E de como eu vou receber esse texto, como esse texto vai ser percebido por mim, tá? Para mais algo que está em nós, que é a forma única e irrepetível de sentir o mundo, certo? Então, ele fala que o corpo, ele tem a questão do movimento corporal de ler, que cada um tem o seu... acho que eu vou mudar um pouquinho de lugar, que está dizendo que a internet não está boa. Tem o movimento corporal de ler, de como o corpo interage com a leitura, né? Onde você está, de como você entende esse corpo, e aí entra a questão do contador de histórias. Cada um tem o seu jeito de contar histórias, né? Tem gente que se veste de Amália, tem gente que põe o boné, tem gente que põe o vestido. Eu gosto do vestido, como é que chama? Me esqueci agora. Do avental, né? Então, é como eu sinto que eu tenho que contar a história, como a história ela interage comigo, né? Que é uma questão do corpo, é uma questão de sentir, tá? Elementos não informativos que têm a propriedade de propiciar um prazer, o qual emana de um laço pessoal estabelecido entre o leitor que lê e o texto como tal.
E esses elementos, eles não são captáveis, né? Assim, de forma concreta. Não posso dizer, é o vestido, é a roupa a, a incorporação de Amália, ou é o chapéu. Não é um objeto, mas é um elemento, por isso que não informativo, que ele está no final, como diz Freud, nas suas vivências todas que fazem você ser quem você é, né? Então, esses são esses elementos que vão fazer com que você sinta o texto de um jeito, que você performe o texto de um jeito e na outra posição, né, que você receba o texto de uma determinada forma, né? Então, para o leitor, esse prazer constitui o critério principal, muitas vezes único, de poeticidade. Então, as pessoas dizem, esse texto é lindo. Por que o texto é lindo para um e não para o outro? Por conta dessas vivências todas que acontecem, não, no sujeito, cada pessoa tem o seu modo, né? E que vai influenciar. E isso tudo está muito ligado à ideologia. Ideologia aqui no sentido de que nós temos modos de ver o mundo, né? Que é a ideologia que nós temos, né? Que nós abordamos sobre como abordamos o mundo, né? O que sentimos sobre religião, política, economia, pessoas, família, tudo isso, cada uma dessas coisas é um modo, uma ideia que temos sobre as coisas, né? Então, é ideologia, todos temos várias ideologias, né? E essas ideologias é que fazem nós sermos quem nós somos, fazermos as opções que fazemos, escolher as coisas que escolhemos, inclusive os textos, certo? Então, para ele, o papel do corpo está atrelado a essas três situações, que é o movimento do corpo, o movimento íntimo e a ideologia, que não chega a ser uma coisa íntima, porque a ideologia não é algo que eu sinto, mas é algo que alguém me leva a que eu sinta, né? Está muito ligado ao que na análise do discurso diz sobre assujeitamento, né? Nós nascemos e encontramos uma dada família, essa família vai nos ensinar o que é família, essa família vai nos levar a uma religião, vai nos ensinar o que é religião, vai nos ensinar o que é pátria, o que é amizade, o que é todas essas coisas. Então, a ideologia é uma coisa de fora. Então, nós temos o corpo, os nossos sentimentos, que é como a gente interage com esse mundo ao nosso redor, e as ideologias que nos são impostas. Então, tudo isso incide na leitura, na percepção do texto, ok? E eu vou andando, viu, gente? Conforme, se vocês não me pararem, vou feito trimbalo. Bom, aí ele fala performance. Tratando-se da presença corporal do leitor de literatura, interrogo-me sobre o funcionamento do leitor e da literatura, as modalidades de performance. Não sei se vocês já repararam que podem reparar agora em vocês mesmos, né? Vou dizer uma coisa assim que é de cada um, da individualidade. Quando você ouve determinada música, você tem um comportamento. Quando você ouve outra modalidade musical, é outro comportamento. Quando você lê poema, você lê de uma forma, senta no lugar, gosta de ouvir música ou não. Quando você lê o texto narrativo, é outra forma, entendeu? Não é assim, gente? Ou sou eu que sou maluca? Cada um tem uma forma diferente, né, de ler o texto, de se comportar nessa leitura textual, né, que é a questão do funcionamento e das modalidades. E aí vem o efeito, que é o nível individual das transmissões orais da poesia. Então, como eu vou fazer a recepção dessa poesia, como essa poesia vai estar, vai me tocar, é algo muito pessoal, né? Então, que é a questão do efeito. A forma não é rígida pela regra, ela é a regra. Olha aí a resposta para Dulce.
a forma não é regida pela regra, ela é a regra, e a forma é a performance. Então, qual é a regra para eu ler um texto poético? Não existe regra. Não existe, ninguém diz para você como é que você que tem que sentar, tem que não ouvir nada, tem que fazer isso. Eu já vi várias pessoas dizendo assim, não, para estudar você precisa fazer isso, precisa apagar tudo, apagar, né, a televisão, não sei o que, você não pode ouvir música, você tem que fazer isso. Ou então, tem que ouvir música para poder... É de cada um. Cada pessoa que vai encontrar o seu modo próprio de lidar com o texto, entende? E aí, por exemplo, eu tenho uma total impossibilidade de ouvir música enquanto dirijo. Ou eu dirijo ou ouço música, eu faço tudo errado se eu ouço música e dirijo. Então, eu nunca dirijo ouvindo música. Boto uma rádio, alguém conversando, porque eu não tenho possibilidade. Quando eu ouço música, eu não consigo fazer coisa mais nenhuma. E aí tinha gente que falava assim, não, vai estudar, vai ouvir uma música que ajuda. Não ajuda, para mim não ajuda. Atrapalha. Música é música, pronto, mais nada. Só consegue dançar, né, Pro? Só dançar. Meu corpo só pede isso. Ficar parada ouvindo música não é meu... Não dá comigo. Tanto que eu não gosto nem quando é show dentro do teatro. Eu fico me mexendo na cadeira. Música... Então, cada um tem o seu modo de lidar com as coisas, né? Que é isso aí que a gente está vendo, que a forma não é rígida pela regra. Não existe regra, né? A forma é a regra, é a performance, certo? Então, cada um vai encontrar a sua. Aí ele traz as regras da performance. Ela rege, né, simultaneamente. As regras regem, né, simultaneamente. O tempo, o lugar, a finalidade, a ação do locutor, a resposta do público. A performance, diz ele, implica competência. O que é essa competência? É você ser capaz de perceber tanto o tempo em que você está, quanto o tempo que você tem para poder lidar com o texto, porque isso é muito importante, gente, isso é tão importante, o tempo. O tempo é uma das grandezas mais fundamentais, por exemplo, o contador de história. Tem histórias que elas são enormes e a gente fica preso o tempo todo a ela. Tem histórias que a gente quebra no caminho, né? Tem gente que quer aumentar aquela história mais e mais, e mais, e mais, e não chega a fim. Eu só me lembro de criança pequena, que quando começa a aprender a narrar, que a história não tem fim. É a questão do tempo, né? E, às vezes, uma história que é longa e que todo mundo fica encantado, mas não existe o tempo para poder trabalhá-la em toda a sua... no seu tempo, então a gente precisa condensá-la. Então, ter essa noção de tempo é importantíssimo para a performance, em tudo que a gente faz, né? Porque eu volto a dizer, performance é corpo. A gente está com o corpo da gente e tudo que a gente faz. Não dá para descolar do corpo para fazer qualquer coisa. Está sempre ali, né? Então, o tempo é importante para qualquer performance que você faça. O lugar também é muito fundamental, né? Como você ambienta o espaço, e isso é muito de cada um, né? Por exemplo, vovó Cici senta na cadeira e conta a sua história, e é maravilhosa. Ela tá ali com o corpo dela toda dentro da voz. De vez em quando ela levanta, dá uma subadinha, faz alguma coisa, ela senta. É uma história magnífica. E tem gente que anda para lá, anda para cá, e faz, e acontece, tem efeitos especiais. Depende, né? Muito do lugar, se cabe aquilo, se não cabe, como é, e também da pessoa, né? Do seu lugar de fala, porque o lugar nunca é só uma questão geográfica, é também uma questão íntima, né? Afinal de contas, nós estamos falando de performance. Performance é corpo, e o corpo, ele não é
um campo vazio, né? Ele está preenchido pela a nossa personalidade, pelas nossos preconceitos, nossas ideologias, né? O corpo está preenchido, é um corpo inteiro, né? É um corpo vivo. O corpo da performance é um corpo vivo, atuante, né? A finalidade da transmissão, para quem você vai contar essa história, né? Aí vai depender do público para como é que você vai pensar essa história e performar a história, né? E isso também vale para tudo. A ação do locutor, de todas as ações que eu já falei aqui, de como você vai se vestir, como você vai se apresentar e tudo mais, que é uma coisa muito individual. E a resposta do público, porque isso também é muito importante. Para um contador de história, para um ator, para um poeta que está declamando, para quem quer que seja, para um palestrante, para um professor, é importante perceber a resposta do seu público. É importante perceber como é que as pessoas estão interagindo com aquele texto, para que você caminhe mais, caminhe menos, mude o ritmo, né? Isso é muito importante. Isso tudo compõe a competência da performance, certo? Então, essas são as regras, que vocês veem que não são regras rígidas, né? Não são regras, eu tenho que fazer, não são receitas prontas, mas são indicadores de o que você precisa considerar, né? E ele continua falando sobre a performance. É um saber que implica e comanda uma presença e uma conduta, né? E ele fala assim, um dazen, não sei se fala muito bem assim, esse é francês, estar lá é um compromisso, é implicação, certo? Performance é compromisso, é implicar-se. Comportando coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas concretas, uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo. Então, quando você performa, e volto a dizer, em todos os ambientes, em todos os textos que você puder imaginar, você precisa estar atento às suas composições fisiopsíquicas, né? Eu tenho, que é como a gente estava conversando aqui há pouco, né? Antes de começar a gravação, de como alguns professores se sentem retraídos, né? Ficam, como é a palavra? Se sentem, não se sentem à vontade, né? De fazer videoaulas e precisam de ajuda de alguém. Essa é uma ação fisiopsíquica. Porque não é só uma coisa assim, deixa de bobagem, apresenta. Não, é algo que o corpo todo trabalha aquilo, né? Então, a pessoa fica com vergonha, o corpo reage, né? A pessoa fica tensa, o corpo reage todo. Isso, né, é uma coisa que todos nós sentimos, não é nenhuma novidade que eu estou dizendo, né? Então, ele chama atenção, que é o corpo vivo, é o corpo todo, e a gente precisa de implicação na performance. A performance é o conhecimento daquilo que se transmite. A performance e o conhecimento daquilo que se transmite estão ligados naquilo que a natureza da performance afeta, o que é conhecido. A performance, de qualquer jeito, modifica o conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de comunicação. Comunicando, ela o marca. É mais interação do que comunicação, né? A performance porque eu preciso estar atenta a meu corpo, como eu sinto, ao outro que está na recepção do meu texto que eu estou dizendo, né? Então, é preciso ter essa interação. Bons professores são sempre aqueles que olham os seus estudantes, que olham e percebem quando precisa falar mais sobre uma coisa, quando aquilo já está entendido, né? Enfim, um exemplo. A questão que se coloca é esta. Em que medida pode-se aplicar a noção de performance à percepção plena de um texto literário, mesmo se essa percepção permanece puramente visual e muda? Então, a pergunta, né, redunda nisso.
quando eu estou sentada na minha poltrona, lendo um livro, eu estou performando? Né? Como é que eu posso perceber isso? O corpo fala e o corpo performa. Ele vai performar. Mesmo numa percepção puramente visual e muda, certo? Performance é o único modo vivo de comunicação poética. Alguns defendem, eu também, que a poesia lá... Drummond fala isso. A poesia lá na superfície do papel, ela está lá somente no estado de dicionário. Ela precisa de voz, ela precisa ser viva. A poesia, principalmente, é boa dela ser lida em voz alta. Poesia lida numa leitura silenciosa, ela perde uma vida em toda a sua força. Não sei se vocês já perceberam isso, mas sempre que eu leio poesia, eu preciso verbalizar, igual a música. Não dá para você ficar lendo a letra da música, tem que cantar a música, ou no mínimo, ler em voz alta, não é? Então, que música é poesia, né? Então, a poesia demanda a voz, né? E, no meu ponto de vista, a narrativa também. Porque aí, quando a gente conta uma história, é outra coisa de que você lê uma história, né? Uma pessoa que lê uma história é diferente de quem conta uma história. É muito diferente quando você usa a voz para deixar... Aliás, a voz só não, o corpo inteiro, né? Que sai na forma da voz, atuando a história, né? É outra... Lembro de uma vez, um aluno meu, eu contei uma história, e logo depois a gente foi para uma palestra em que uma outra contadora de história também contou a mesma história. Aí, no final, ele falou assim, professora, eu gostei mais do jeito que você contou. É claro que, né, existe todo um envolvimento emocional na sala de aula com professor e aluno, mas isso a gente percebe que era a mesma história contada de uma forma, mas as performances são diferentes, né? Então, ele diz também que é o seguinte, a grosso modo, há, grosso modo, duas espécies de práticas discursivas. Uma que chamaremos, para simplificar, de poética, e uma outra, a diferença entre ela e uma outra. A diferença entre elas consiste em que o poético tem de profundo, fundamental necessidade para ser percebido em sua qualidade e para gerar seus efeitos, da presença ativa de um corpo, de um sujeito, em sua plenitude psicofisiológica particular, sua maneira própria de existir no espaço e no tempo, e que ouve, vê, respira, abre-se aos perfumes, ao tato, às coisas. E uma parte que eu acho fundamental, ele diz que um texto seja reconhecido por poético ou não, depende do sentimento que nosso corpo tem. Isso eu acho fantástico, porque tem um texto de Ingedore Koch, eu adoro o livro dela, que ali abriu meus caminhos. Eu leio aquele texto como se estivesse lendo Machado de Assis, que é um autor que eu gosto muito, como se estivesse ouvindo uma música de Caetano Veloso, que é um cantor que eu adoro também. Então, o que é poético? Entendeu? Que ele está trabalhando, o que é a poesia? É aquilo que toca a gente. Essa é a definição clássica de poesia. Poesia trabalha com emoção, né? E aquele texto de Ingedore me toca profundamente. Os textos de Annie Orlandi me tocam como poesia, eu leio com prazer poético, né? Então, ele chama a atenção disso. Então, o que ele está dizendo? Olha como ele diz, chamaremos, para simplificar, de poética. Práticas discursivas poéticas. E o que são práticas discursivas poéticas? São aquelas que te tocam. Não são só literatura, entende? É aquilo que te toca. E isso eu acho fantástico de Zumthor. Necessidade para produzir seus efeitos, isto é, para nos dar prazer. Então, aquele texto que nos dá prazer é um texto poético, na medida dele, entende?
Resta eu dizer para vocês que eu concordo muito, haja vista o que eu já lhe disse aqui. Aí ele traz alguns aspectos da performance, né? Aí ele diz que são 3 os aspectos da performance: a cultura, o acontecimento oral gestual e o espaço, que ele chama teatralidade. Então, a cultura da performance, ela se encontra em quem produz o texto e quem assiste ou lê ou ouve esse texto, certo? Ela não está só numa perspectiva, ela está numa perspectiva que é dialógica, certo? Porque, como nós vimos lá, todo texto tem um leitor virtual e tem um leitor real. O leitor real, o leitor virtual é aquele perfeitinho do autor, mas o leitor real, ele vem com sua cultura, com suas ideias, com suas ideologias e modifica o texto do autor. Constrói um novo texto. O outro aspecto isso, quem performa um texto precisa se dar conta, né? Que geralmente as pessoas dizem assim, gostei desse texto, não gostei desse texto, redundam nisso, mas não é só o gostar, não gostar. É algo que ali tem envolvida muitas questões de, como eu já falei, de ideologia, de história de vida. O segundo aspecto é o acontecimento oral e gestual, né, que precisa do corpo. Então, é o próprio corpo, é um aspecto da performance. E vou retomar o que eu já disse lá, ele precisa simplesmente, qual é a dica, a grande dica da performance? Seja verdadeiro. Sinta o texto de verdade. Ponha para fora a verdade de que você percebe no texto, seus sentimentos com relação a ele. Porque isso vai ser visto, compreendido pelo interlocutor de uma forma bastante clara. E o terceiro aspecto é que a performance não apenas se liga ao corpo, mas por ele ao espaço. Então, é preciso pensar no espaço. Em que espaço eu me coloco, como se diz aqui na Bahia, no espaço, como é que eu me planto para teatralizar o texto, né? Que é a questão da encenação, o ato mesmo performativo, que se refere a quem contempla e a quem desempenha, né? Então, você vai contar uma história, por exemplo, tem muita gente que faz isso, eu acho bem louvável, mas você vai numa festinha infantil e vai contar a história, olha, você precisa organizar muito bem o espaço para que realmente possa haver a performance e a recepção. Entendem do que eu estou dizendo, né? Tudo pode acontecer em todos os lugares, né? Tudo vai depender muito do espaço, que não é só um espaço físico, geográfico, mas é também um espaço ideológico, um espaço de como eu estou para estar ali, né? Performance é uma colocação em cena do sujeito em relação ao mundo e ao seu próprio imaginário. Então, desculpem. Então, veja, eu preciso pensar como é que eu me relaciono com o mundo e com o meu imaginário para, então, sentir o texto e performar através do meu corpo esse texto. E, por último, quarto, o prazer poético é orgânico, a poesia é mais física do que intelectual. Então, é muito mais você sentir do que você pensar nela. De qualquer jeito, sentindo ou pensando, você sempre interpreta. Mas não dá para você pensar assim, eu gosto dessa poesia por isso, 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 isso. Aí você percebe que não tem vida, né? Essas todas formas que você diz do texto. Não sei se eu estou se me faço clara aí nesse sentido. E também há muito de uma crítica que eu faço a quem é da crítica literária, né? Que vê o texto sempre de uma forma muito
científica, muito... Não quero entrar nesse aspecto, não, para o pessoal que é da crítica literária não querer me pegar. Mas o texto poético, né, a produção artística, a produção não é literária, a produção de texto poético, e a gente já viu que não é só o texto literário que é poético, ele é orgânico. Por que eu gosto tanto do texto de Eni Orlandi? Por que eu gosto tanto do texto acabei de falar e me esqueci já. Ah, meu Deus. De Enguedoricó. Por quê? Me tocou de alguma forma. Falou aquilo que eu queria ouvir, que eu acreditava. Eu não sei, eu sinto e gosto. Entende? É bem por aí. Bom, aí ele faz a distinção entre performance e recepção. Performance é um ritual. Textos identificados como arte, produtores desses textos e leitores, eles se unem numa só ação performática. O texto lá escrito está performando, sim, porque a palavra não existe fora do humano, do corpo, né? As palavras sozinhas, elas não dizem nada. Elas dizem conforme o que nós sentimos sobre elas, né? Então, por isso que ele fala sobre essa simbiose que há entre o texto, que é identificado como arte, o produtor desse texto e o leitor. Aí existe uma troca, mesmo que não seja síncrona, no próprio momento em que a coisa está acontecendo, é um diálogo que se estabelece assincronicamente, ou seja, o autor lá, ele vai pensar em como o texto vai ter recepção para quem lê, entende? E o leitor vai dialogar com o autor através do texto, não, mesmo que não seja presencialmente, mas com o texto ele vai dialogando. Poxa, ele sente isso. Não, esse aqui está errado, esse pensamento dele está certo, está errado, enfim. E isso acontece com todos os textos. Mas com o texto literário, isso aí flui de uma forma mais orgânica, segundo o Zutó. E aí ele fala, isso é a performance. A recepção é um processo que implica uma duração. Essa duração de extensão imprevisível pode ser bastante longa. Em todo caso, ela se identifica com a existência real de um texto no corpo da comunidade de leitores e ouvintes. Ela mede a extensão corporal, espacial e social onde o texto é conhecido e em que produziu efeitos. A recepção de Shakespeare na França, no século XVIII, ela reverbera até hoje. Quando eu falo isso, eu penso sempre assim, por exemplo, tem alguns filmes que eu assisto e que eu fico pensando sobre aquele filme por dias seguidos, ou textos que eu leio, que, puxa, às vezes eu penso assim, eu vivi isso ou foi um livro que eu li? Acontece mais vezes com o livro do que com o filme. Às vezes é uma lembrança minha, mesmo foi de um livro que eu li. E eu penso muito, então, esse momento todo em que eu estou pensando no texto fílmico, no texto escrito, no texto musical, eu ainda estou no processo de recepção do texto, eu estou ainda interagindo com o texto, porque a recepção é isso, é de como eu interajo com o texto, né? Momento em que o enunciado é recebido, a percepção é profundamente presença. Enquanto ele estiver presente em mim, ele está no processo de recepção. Momento em que que eu não penso mais sobre o livro, que não sei, aí acabou a percepção, entende? Então, essa é a diferença entre a performance e a recepção. E aí ele retoma mais um pouco essa questão da performance e corpo. Em uma semântica que abarca o mundo, é eminentemente o caso da semântica poética, o corpo é, ao mesmo tempo, o ponto de partida, o ponto de origem e o referente do discurso, né? E mais uma vez, por quê? Porque quem performa o texto tem um corpo e fala com o corpo. Quem recebe o texto tem o corpo e recebe com o corpo, né? Então,
é preciso a gente pensar que esse corpo não é só de quem performa, mas também de quem recebe a performance, certo? Que é uma coisa que acontece comigo, que é assim, orgânica, eu gosto de fazer essas analogias, é que existem certas músicas que eu ouço que dói meu estômago. Não sei se isso acontece com vocês. Eu tenho, assim, uma relação muito louca com as músicas. Mas tem música que me acalma. Tem música que me deixa alegre. Tem música que me entristece. Tem música que me irrita. Que eu começo a ouvir. Ai, pelo amor de Deus, tira isso, tira isso. Não sei se com vocês é assim também, né? Ainda bem que eu não sou a única maluca. Acontece muito com música, né? Acontece com histórias também. Tem histórias que eu leio que, ai, não, nunca vou contar essa história. Então, histórias que eu leio, uau, essa é a história de minha vida. E aí eu incorporo. Então, é disso que ele fala aqui, né? Que a performance é corpo, né? Então, é corpo para que... E muitas pessoas, eu já vi gente pensando assim, poxa, eu já tinha lido esse texto, mas como você leu, foi diferente, eu tenho uma outra percepção do corpo, do texto, entende? É a questão da performance também. Como você sente aquele texto, é uma forma também de interpretar o texto e que a pessoa, então, vai ver o texto de uma outra perspectiva. O corpo dá a medida e a dimensão do mundo. O que é verdade na ordem linguística, na qual, segundo o uso universal das línguas, os eixos espaciais direita, esquerda, alto, baixo e outros são apenas projeção do corpo sobre o cosmos. E aí a gente vai para a linguística mais dentro da atualidade, a linguística textual, a análise do discurso, que trabalha que nós somos constituídos pela linguagem e a linguagem e constituímos a linguagem. Então, nós, ao falarmos, produzimos a língua e a língua nos produz no momento em que falamos. Então, quem somos nós? Isso aí vem, é uma frase que eu acho que é a melhor frase de todas, assim, porque eu sou linguista, que vem de Saussure, que é o pai da linguística, que ele diz: tire do humano a linguagem. O que é que sobra? Não temos mais nada. Nós somos linguagem. Nós não somos nada além da linguagem. Nós não entendemos o mundo se não for pela linguagem. Não há nada que nós interagimos de forma concreta. A gente interage com tudo por meio da linguagem. Tanto é que tudo nesse mundo tem nome. Tudo nós nomeamos. E não compreendemos aquilo que não nomeamos, aquilo que não tem. Como assim não tem nome? Não, tem que ter um nome. Põe o nome, muda o nome das coisas, mas a gente precisa dar um nome, inclusive dar a esse nome algo que é nosso, né? Então a gente vai mudando, né? Daí que vem as gírias, né? Que proliferam por aí. Né? Então, gente, a gente chega às teses sobre a voz, que são essas coisas, né, que eu vi que foram mais emblemáticas no texto de Paul Zantoul. Então, ele traz 6 teses sobre a voz, porque ele diz a voz é o reflexo do corpo, né, de como o corpo sente as coisas, né, e aí ele vai pela voz. Claro que a gente pode ampliar essa coisa da voz, não só para o falar verbal, né, sonoro, mas quando você está falando em Libras, você também tem uma voz, certo? É importante que a gente pense isso também, porque a Libras também é uma voz, também é uma língua. Então, é também uma voz, tá? Não é uma voz sonora, mas é uma voz gestual, mas é uma voz, tá? Então, para a gente não perder essa noção. Então, tese sobre a voz. Porque senão a gente vai pensar assim, poxa, a pessoa que é mudo, então ele não performa? Claro que performa, né? Não precisa nem a gente discutir isso, pelo amor de Deus. Então, a primeira tese é: a voz é o lugar simbólico por excelência. Então, nós somos seres sígnicos. Tudo para a gente é mediado pelo símbolo. Precisamos dos símbolos. A gente
age através dos símbolos. Então, dialogamos com o mundo através de símbolos, né? E assim, dos mais simples aos mais complexos, de perceber como está o céu, a entender como agir com uma pessoa de determinada forma, tudo isso são símbolos. Então, nós somos seres sígnicos e tratamos o símbolo, nós revertemos através da voz, pensando na voz também gestual, tá? Então, quando nós falamos, quando nós escrevemos, quando nós gestuamos, estamos sempre trazendo voz. Quando nós dançamos, estamos trazendo voz. Né? Quando nós fazemos o gestual do rosto, né? Esqueci como é que chama, também é voz, certo? A segunda tese é que a voz estabelece ou restabelece uma relação de alteridade. Quem sou eu diferente do outro? Eu performo, o outro recebe a performance, entendeu? Então, quando eu falo, eu me coloco no mundo. É o jeito como nós temos de agir sobre o mundo, de nos colocarmos no mundo, através da voz, tá? Vendo essa voz dessa forma sempre ampla, né? Vou ficar repetindo para poder deixar bem claro que a voz aqui não é só o verbal, mas é também o gestual, é também a dança, é também a pintura, é também a arquitetura, é também o texto escrito em diversos gêneros, entendeu? Então, essa voz é que nos coloca no mundo e que nos dá alteridade. Eu sou diferente do outro, porque essa é a forma como eu vejo, falo o mundo, né? Que é sempre única e irrepetível. Ninguém no mundo fala igual ao outro. Eu posso até concordar com o outro, mas jamais falarei igual ao outro, né? A menos que eu guarde na memória, palavra por palavra, tem gente que consegue fazer isso. Ainda assim, porque eu já vi uma vez uma contadora de histórias, lindamente, eu digo declamando o texto de Saramago, e ela foi dizendo palavra por palavra que tinha no texto, era um texto narrativo, e ela foi falando palavra por palavra, tudo certinho, mas ela era ela, não era Saramago, entende? A gente percebe que é um processo de alteridade, a voz é sempre alteridade, é sempre eu falando, certo? Essa questão da alteridade. Aí a terceira tese é: todo objeto adquire uma dimensão simbólica quando é vocalizado. Volto a dizer o que dizia Sucy. Tudo no mundo é mediado pela linguagem. Então, não existe nada além do nominável, certo? Quando um objeto, todos os objetos, todas as coisas que existem no mundo e que nós conhecemos, nós seres humanos conhecemos, tem nome. Precisamos mediar com o mundo através do simbólico, certo? Vocalizando um texto para aquelas coisas, nessa perspectiva. E isso serve para a gente perceber a importância que tem a voz, de como ela tem força. Isso os africanos têm uma noção muito grande, eles trabalham a voz de uma forma assim, eles dão um valor para a oralidade muito grande, um valor assim de lei, né? E os indígenas, de modo geral, também. Tanto que, às vezes, eu penso assim, as pessoas, as sociedades ágrafas, elas são ágrafas porque não quiseram ser gráficas ou porque não precisaram ser gráficas. Porque as sociedades que mais tardiamente adotaram o grafismo são sociedades que têm a oralidade na centralidade da sua cultura, que pensam a oralidade como uma verdade, como lei, né? A palavra é lei, né? Nessas culturas.
Então, eu penso que é menos uma questão de tecnologia, digamos assim, do que é menos tecnologia do que ideologia, por exemplo, de como você vê, né? Acho que eles não são gráficos porque não tinham necessidade de ser gráficos. As sociedades gráficas precisaram ser gráficas, porque elas precisavam esconder algumas informações. E a voz não esconde informação. A voz deixa aberta a informação. Para escondê-las, eu preciso trazê-las em símbolos e guardá-las. Algo para a gente pensar, viu? Algo bem... É uma conjectura minha, uma viagem minha, tá? Diante dessas coisas que eu fico estudando sobre a oralidade, cheguei a essa conjectura, digamos assim, essa viagem. Na quarta tese, a voz é uma subversão ou uma ruptura da clausura do corpo. Então, o corpo aqui todo preso, como diz Foucault, os corpos dóceis, né? Nós aprendemos desde pequenininhos a controlar o nosso corpo. Uma das coisas primeiras que as crianças aprendem é que elas não podem mamar a hora que elas querem, tem o horário de mamar, tem o horário de tomar banho, tem a hora de... E depois elas aprendem a usar o piniquinho, né? E a gente não pode, enfim, lidar com as coisas do corpo de forma aleatória. Nosso corpo é todo preso pela cultura. A cultura nos prende, nos amordaça, né? Amordaça não porque seria a voz, mas nos prende no corpo. Também amordaça, mas nos prende, né? Deixa nossos corpos dóceis, tem que fazer daquele jeito, sempre do mesmo jeito, né? Que a velha lógica do cresceu, vai fazer faculdade, fez faculdade, vai casar, vai ter filho, vai, sabe? É sempre alguém dizendo para você o que você tem que fazer. E a voz, ela rompe com isso e diz que eu vou fazer outra coisa. Então a criança diz assim, vou ser bailarina quando eu crescer. Eu vou ser bombeiro, eu vou ser policial. E a criança pode ser tudo, vocalizando, né? Mas, de verdade, seu corpo vai ser moldado a ser o que a sociedade quer que ele seja. Concorda? É mais ou menos isso aí, entendeu? A voz é livre para dizer, né? Por exemplo, a voz é livre para dizer uma ciumeira atrás da outra, e sua boca. Tá certo que eu concordei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. Então, eu posso cantar isso, mas na sociedade eu não posso assumir uma posição de amante, porque isso a sociedade, o corpo não pode assumir essa posição, mas eu posso vocalizar essa posição, entende? Ou então, eu vou beber até cair, me dá um dinheiro aí. Eu posso vocalizar isso, mas a sociedade me tolhe de eu viver isso. Compreenderam a questão de como a voz liberta o corpo? Diga, amor. Você falando aí essas coisas das imposições que a gente passa, né, por consequência da nossa cultura, me veio na cabeça um texto de um rabino, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, o Newton Bonder. Ele tem um texto muito famoso, um livro que se chama Alma e Moral. Sim. Inclusive, já foi para o teatro, o filme dele está liberado agora, é assim, uma excelente pedida, está liberado na rede social. Então, veio aquela história, né, que ele traz justamente isso, né? A questão do corpo moral e da alma imoral. Gente, leiam esse texto, pelo amor de Deus, leiam. É um divisor de águas na sua vida. Sim. Eu já fui para a peça umas 3 vezes, já assisti o filme 2 vezes, e é um livro de cabeceira. Ele é muito bom, ele é muito bom. Muito, muito bom. Adoro. Então, a voz é uma subversão, uma ruptura da clausura do corpo. A quinta tese é que a voz não tem espelho. Olha, a voz não tem espelho. Não existe voz igual a outra. Não consigo ver a minha voz no outro. A voz é alteridade, é minha.
não posso dividir, não posso compartilhar, é única e indivisível e não dá para compartilhar, né? Então, ela não tem... Adoro esse livro. Amo esse livro. É muito bom para mim. Pro, Diga. eu postei naquela dica de algumas correntes que estão fazendo aí de dicas literárias, de livros que lhe tocaram o coração e a alma. E eu postei ele, acho que anteontem ou ontem, nas indicações lá no meu perfil. Maravilhoso. Todo meu coração. E assim, a última tese é que escutar um outro é ouvir, no silêncio de si mesmo, sua voz que vem de outra parte. Essa voz, dirigindo-se a mim, exige de mim uma atenção que se torna meu lugar pelo tempo dessa escuta. Gente, importantíssimo. Quando você performance, você escutar. Escutar é tão importante quanto falar. E tem aquela máxima, né? Olhe que inteligência Deus lhe deu no seu corpo. Você tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Então, ouvir é muito importante. E não só ouvir o outro, mas ouvir a si mesmo, que às vezes a gente não se ouve, né? Faz as coisas assim, né? A toque de caixa e não se dá atenção. Às vezes a gente pensa, isso não vai dar certo, isso não é para mais, vai, né? Então, é importante se ouvir, importante demais a gente se ouvir, para que a voz saia com verdade, né? E que leve verdade a quem ouve. E é importante também ouvir os outros. E ouvir não é uma ação apenas auricular, ela é também visual, ela é também do corpo, dos sentidos todos que nós temos, né? Do cheiro, do paladar, do tato, né? Então, é preciso ouvir com o corpo, o seu corpo e o corpo do outro. E aí, ele fecha, né, as teses das performances, certo? E foi isso que eu trouxe do texto de Zumthor. Queria um pouquinho ouvir também vocês, que eu falei demais. Pro, essa questão da escuta é assim uma coisa que hoje em dia, na contemporaneidade, né, é tão problemática, que as pessoas querem falar, querem impor sua verdade, e não se escutam, não escutam o outro. Isso é uma coisa que realmente, hoje em dia, se faz assim tão necessário, né? O tempo da escuta, o tempo de doação para si e para o outro, né? Então, boa performance é essa. Você usa o seu corpo com verdade e escuta a si e o outro, percebendo o seu corpo nesse ambiente que é o espaço no qual você se põe para dizer seu texto, seja ele qual for, tá? Aí extrapola a questão da literatura, como o próprio Paul Zantou chama atenção. É aquele texto que nos toca, e aí a gente vai performá-lo, né? E a performance do contador de histórias é uma coisa importantíssima. E perceber como cada um performa. E nenhum é igual ao outro. Aí, eu sempre que começo as aulas de contação de história, digo assim, ó, não vou ensinar ninguém a contar história. Eu vou fazer o parto desse contador de histórias que está aí, que precisa nascer de você. Porque cada um tem a sua forma própria, né, de contar histórias. Né? Seus textos. E é preciso que você perceba isso. Como é que você vai fazer? E entra aí, puxa a questão do julgamento, né, Pro? Que a gente sempre assim tem uma tendência à questão do julgamento, né? Você sempre está querendo categorizar uma pessoa, colocar ela dentro de uma gavetinha, né? E traz muito essa coisa da liberdade, da aceitação, né? Por que eu tenho que... Tudo bem que uma coisa pode não lhe tocar,
mas com certeza vai tocar o outro. Você tem que respeitar isso, né? Muito bom. Isso aí tem muito a ver com performance mesmo. Né? Performance é você estar agindo com o seu corpo, deixando o seu corpo agir sobre os textos, né? Assim, a gente se livrar do julgamento é difícil, tanto de julgarem a nós, quanto nós julgarmos, né? Isso é fora do humano, é impossível um humano sair desse redemoinho, desse vórtice, né, que puxa a gente, né, para julgar. Esse alguém aí fazendo um áudio ligado. Tem a ver com como a gente pensa o mundo. Então, é importante que a gente pense sobre esses julgamentos, né? Por que eu estou pensando isso? Por que eu falei isso dessa pessoa? Por que eu escolhi isso e não outra coisa, né? Isso aí é mais do campo da psicanálise, da análise. Mas vale, né, para tudo, assim. Eu sempre penso assim, ó, por que eu gosto tanto dessa história? Quando as histórias que estão no meu repertório, todas eu paro e penso nelas, por que eu gosto dessa história? Elas não são só uma história, não são só repertório, elas são minha trajetória de vida, entende? Então eu procuro nelas perceber por que eu gostei dessa história, por que eu trouxe ela para o meu repertório, o que elas têm que me tocam, que fazem com que elas sejam poéticas, entende? E isso é muito importante, né? E assim, a minha expectativa é que a gente consiga conversar com esses contadores de histórias por aí, perceba as suas performances, busque os seus repertórios e por que eles têm esse repertório, entende? Olha a riqueza que nós temos de informação para pesquisa, informação para ampliar repertório de contadores de histórias, enfim, todas essas coisas que podem surgir daí, tá certo? Gostaria de trazer à memória o período em que eu fiz o curso de extensão lá contigo na UNEB, e aí você citou Marcelo Jardim e a oficina de verão do Vila Velha. Aí fui em 2017, em janeiro de 2017, que é no período de férias, fazer. Depois, ano passado, fiz também no Tangerina. E aí, o que acontece? Na roda de conversa, você fala de percepção, na roda de conversa desse curso de canto, né, oficina de canto, eu comentei que a minha percepção sobre a minha voz realmente só tinha acontecido quando eu comecei a utilizar o áudio do WhatsApp. Porque aí eu gravava a minha voz e depois eu reproduzia para me escutar no áudio do WhatsApp, que foi logo quando eu instalei o WhatsApp. Então eu fiquei perplexa de como que realmente a gente tem essa dificuldade de se escutar. E aí agora eu vou ampliar para essa possibilidade das tecnologias digitais, o quanto que a gente se reinventa e se percebe quando a gente faz um vídeo, não é? Quando a gente vê a nossa imagem e aí começa a se observar e não se julgando tanto essa questão dos julgamentos, né? Quando a gente vê como é difícil para a gente fazer, a gente começa a ter mais empatia, porque aí a gente julga menos o outro. Então, essa memória foi muito importante e eu quero parabenizar pelo texto escolhido. Cheguei assim de paraquedas também, como Jane, como Selma, Zezé trouxe a gente. Uma satisfação estar aqui com todo mundo e dizer que realmente esse movimento de se conhecer, o autoconhecimento que bate a porta todos os dias, né? Não tem como a gente se desenvolver em nada na vida sem ter esse conhecimento que é direito, como diz Arroio, né? O conhecimento de si é um direito. Então, obrigada pelas suas indicações até. Valeu. Eu tenho esse favor. Eu sempre achava assim, eu esqueci. Aí quando eu comecei a ouvir, toda vez que eu mudo o áudio, depois eu ouvo. Minha voz, eu acho. Minha voz. Ah, tá fazendo barulho.
Minha voz fica diferente, muda. Eu já percebi isso, que eu gravo umas histórias para uma rádio. Eu mando sempre um áudio, um podcast, né, para a rádio. É uma rádio do interior. Aí eu ouço, minha voz modifica. Uma pessoa me tinha me dito isso já, mas minha voz fica diferente quando eu conto história. Eu digo assim, olá, ouvintes da Rádio Excelsior Recôncavo, já sei tudo de cor. 105.1, aqui quem fala é Rosilá. Hoje eu vou contar uma história. E aí, quando eu começo a contar a história, é outra voz. É outra pessoa. E já tinha me dito isso também. Essa é toda uma questão de performance, né? Que sai até pelo tom da voz mesmo. É magnífico. A gente perceber isso, né? Que a gente é diferente em cada caminho que a gente toma. Assim, antes da minha conexão cair, estava aqui ouvindo, caiu, mas consegui voltar depois. O que eu anotei aqui foi sobre a questão da performance, que, na verdade, o que eu entendi, né, que a gente não é desse campo, mas a forma de como passar, contar aquela história, aquela situação. E aí eu achei interessante, porque isso fala muito comigo, quando eu fui para a educação infantil, saí do Fundamental 1, da EJA, e fui para a educação infantil, tive 1 ano com a educação infantil. Aí tinha a hora de contar a historinha deles, logo no início da manhã, assim, era uma parte da acolhida. Eu falei com a coordenadora, eu não sei contar a história assim, não. Ela, tá bom, nos primeiros dias eu vou te dar uma força, Lúcia, beleza. Era uma senhora, ela tinha uns 60 e poucos anos, mas ainda está, assim, ativa, e a coordenadora da escola, muita experiência. Era incrível ela sentar, ela sentava no chão com as crianças e começava a contar como os meninos ficavam assim, super... Aí, na minha mente, eu observava ela, mas ficava pensando, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ela disse, Lúcia, amanhã vai ser você, porque eu não posso ficar aqui e dar suporte às outras professoras. Foi logo no início do ano, no ano passado. Falei, tá bom, Provânia, eu vou tentar. E aí fui começando no início, e os meninos queriam mexer nas coisas que eu levava, nos bonequinhos, que eu disse, tá difícil aqui. Mas aí, realmente, foi com o passar do tempo, fazendo, e também isso que vocês colocaram. Eu comecei a fazer, eu contar a história para mim sozinha em casa. No espelho, eu tenho um espelho grandão, aí sentava, eu disse, espera aí, deixa eu contar a história para mim, para ver como é que fica. Não era com o áudio, não, era eu com o espelho. Aí eu digo, não, assim não tá bom, e fazer de novo. Assim, não vou dizer que de uma forma incrível, mas a gente percebe que quando a gente quer e vai em busca, né, aos pouquinhos fazendo, a gente consegue o êxito lá na frente. E hoje eu consigo sentar para contar a história para eles e tudo. Então, eu acredito que a minha performance, a forma foi sendo adequada, né, ao longo do tempo, e também querendo isso. Um outro detalhe era a escuta das crianças, porque, tipo, eu queria fazer como no fundamental, eu ficar com a 4ª série. Os meninos ouvir e depois fazer a intervenção. Na educação infantil é quase impossível, eles falam, dá o nome, constrói uma outra versão, na mesma hora que você está contando, ele fala uma outra coisa, e isso incomodava, porque eu estava engessada, né, nesse sentido. Mas depois que eu comecei a ouvir outros profissionais, fui buscar vídeos e tudo, isso é normal, a criança quer também intervir, fazer parte, né? Enfim, isso é muito legal. Então, o ouvir, eu achei interessante também, coloquei aqui, né? E acho que um dos principais, eu acredito que a gente, como não é profissional dessa área, né, que eu acho que também isso é uma especificidade, eu falei até com a professora Josenice, que eu via na senhora, tipo, como um dom. Pessoa que tem o dom de tocar, eu tenho irmão que toca super bem, nunca foi fazer aula de música, mas toca, assim, incrivelmente. A mesma coisa é a contação de história. Quando eu vi a senhora lá no Teatro da UNEB, chamavam para a senhora abrir para algum evento, fascina as pessoas, então eu acho que é um dom também. E aí, mesmo a gente não sendo assim, eu coloquei aqui, nós não somos profissionais da arte, dessa arte de contar, mas cada um de nós tem dentro de si, né, a sua própria arte. Aí eu acho que é a questão da subjetividade.
né, que eu estou entendendo um pouquinho agora também. E aí eu acho que cada um de nós tem a sua arte, tem a sua forma, e o importante é não ficar pensando, poxa, por que eu não consigo fazer assim? Não, você consegue. Não daquele jeito, mas do seu jeito, né? Você traz sentido. E se pergunta, hoje eu tenho feito isso que a senhora falou, que olha para os seus textos e vê hoje, o que é que eu quero dizer com isso? Qual é o sentido? E hoje, quando eu olho para assim e vejo, poxa, como eu falo de educação em direitos humanos, qual é o sentido disso para a minha vida? E aí comecei a trazer isso. Então, realmente são coisas, porque a gente não tem, não lia, né, esses autores, a gente não entende, e aí fica assim, tudo solto, mas quando você começa a entender um pouquinho, como é que eu posso falar? Quando a gente começa a ler, né, esses autores assim, com uma bagagem, aí a gente, poxa, então isso quer dizer isso quer dizer aquilo, já sei o que é. Foi isso aí, mas muito bom o texto, viu? Muito bom mesmo. É interessante que no curso de contação de história que eu faço, sempre eu chamo a dinâmica do espelho. Aí eu ponho as pessoas, um para contar a história para o outro, né? E eu digo, olha, tudo precisa ter preparação. Tudo que você vai fazer, você tem que preparar antes, né? Vai preparar uma aula, tudo você precisa pensar, pelo menos. E aí, a contação de história também, você precisa preparar a história. Ou para diante do espelho e conta para você mesmo, ou encontra alguém que é seu espelho e vai dizer, tá bom, não tá bom, melhora nisso. Adoro fazer essa dinâmica do espelho. Mas a dinâmica do espelho lá não é o espelho, é outra pessoa, é melhor ainda, que é um espelho que fala. Posso contar um pouquinho do meu espelho? Oi, diga. Oi? Pode. Quem foi? Eu comecei contando história muito presa nos livros, então, na verdade, eu lia as histórias com os tons de voz diferenciados para os meus alunos. Mas meu espelho, de fato, como contadora de histórias, foi meu filho pequeno, porque esse lugar de escuta e do leitor ouvinte ativo e participativo, ele me dava elementos para que eu fosse descolando do livro e fazer uma avaliação. Me lembro de uma vez que ele disse ao pai, o pai estava contando história para ele disse assim, não, tinha 2 ou 3 anos, assim, não, você não, quero minha mãe. E, ao mesmo tempo que isso foi uma avaliação, também é uma autoavaliação para mim, desse lugar de que eu não fui para fora, quando eu só contava nas escolas e nas formações de professores que fazia. Quando eu fui para os parques e para as praças, eu ficava me julgando, o auto-julgamento de que as outras pessoas faziam dessa ou daquela forma, ou usava esse ou aquele recurso. E aí eu, de fato, voltei para o meu espelho e vim para o meu filho. Eu digo, olha, aquelas histórias que eu contava para o meu filho que tinha aquele impacto, era porque eu sentia elas. Eu não tinha esse fundamento. Eu estou encantada com o texto e com a sua forma também de trazer a síntese e a interpretação. Porque eu disse assim, era isso, eu sentia. E eu digo, eu só vou contar histórias e que eu sinto que tem um impacto profundo para mim. E aí foi um momento de libertação. Às vezes eu levo o livro para referência, como educadora também que sou, eu falo, gente, a história é essa. E aí conto sempre com a participação das crianças. A gente faz um momento antes da roda na praça, e assim, vamos fazer reunião de pauta. Aí, conhece a história? Quem não conhece? E aí eles participam. É tão interessante que eu conversei com alguns amigos meus contadores de história, eu digo, gente, eu agora nessa quarentena não estou conseguindo fazer como vocês, fazer vídeo de contação de história, porque essa minha relação, que eu chamo de um campo energético, de sentir no meu corpo e no meu coração e no coração das crianças, para que a gente conte junto, sabe? Então, estar sem elas, e meu filho agora está com 19 anos, é um grande desafio. É desafio, realmente. Mas Gratidão, viu, por estar aqui. Zezé que nos indicou, Júlia, a gente está aí o grupinho. Gratidão, Pro. Prazer. Durante muito tempo, eu botei minhas filhas como espelho também. Eu tinha uma nova história, eu vinha, minha cara, ouve uma história, para ver o que elas achavam, como elas sentiam, o que elas diziam. Até bem pouco tempo, elas também têm assim, 20 e poucos anos.
E elas me ouvir, me dão um retorno. Sempre precisa a gente estar interagindo, né, com as histórias. É interessante mesmo. E mais alguém gostaria de tomar a voz na sua alteridade? Então é isso, gente. Eu vou parar a gravação então agora e depois eu vou botar lá no YouTube, tá bom? Para quem quiser